Mas ele casou, eles são novos. Eles são jovens. Ele casou com quantos anos? O Arthur casou com 21. 21. A Ruth com 20 e ele com 21. Agora ele já fez 22. Logo depois ele casou em abril, com 21 anos, e em agosto ele completou 22. Na mesma idade do Miguel. Miguel é a mesma coisa, né? Casou cedinho também. Quando o Miguel começou a namorar, lá em casa a gente tinha uma regra, né? Pessoal, não vai namorar antes dos 18. Sim. Por quê? Porque você não tem estrutura, nem emocional, nem financeira, para ficar namorando, ficar abrasado aí, né? Não vale a pena. Então, gostar, pode gostar. Se tornar amigo, conviver, pode. Mas namorar, não. E acordamos, os meninos concordaram com a gente e tal. E assim, logo depois que o Miguel completou os 18 anos, ele estava gostando de uma menina, oraram juntos, mas algumas coisas aconteceram, não deu certo, não vingou aquele namoro. E um tempo depois ele conheceu a Thaís, no melhor lugar que se tem para conhecer uma esposa, ou um cônjuge, né? Na casa de oração. Então, o Miguel, na época, tocava com os adolescentes da igreja, exercia liderança lá no grupo, nos adolescentes, tinha uma banda e precisava de alguém para tocar na casa de oração dos adolescentes. E a Thaís, minha nora, é que liderava a casa de oração. E aí, ali, ele foi para tocar violão para o pessoal, começou a frequentar a casa de oração e os dois começaram a ficar muito amigos, começaram a gostar um do outro, começaram a namoraram durante 2 anos e quando foi em dezembro de 2018, o Miguel virou para mim e falou: mãe, eu vou casar com a Thaís. Eu falei: mesmo, filho? Que coisa boa. Então, nesse tempo de namoro aí, confirmou, você viu que é ela que é a mulher que você quer para sua esposa mesmo. É, mãe, é ela. Que bênção, meu filho. Isso é um presente de Deus. Que bênção. Daqui uns 2, 3 anos? Ele: não, mãe, ano que vem. Como ano que vem, meu filho? Nós estamos em dezembro. Maio do ano que vem, mãe. Eu falei assim: ô Miguel, aqui, Miguel, me ajuda, Miguel. Me ajuda, meu filho. Você tem 21 anos. Aí ele falou assim: quando meu pai casou, eu tinha 19. Eu virei para ele e falei: ok, dura coisa você invocou agora. Se você for para ser um marido igual ao seu pai, aí você pode se casar. Mas aí você pensa bem na responsabilidade que você chamou para você. E ele falou assim: não, mas eu tive um ótimo exemplo. Olha só. Eu quero uma família como vocês construíram a de vocês. Eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo apreensiva. Sim. Mas o Senhor me lembrou que quando eu e o João resolvemos nos casar, eu tinha 21, ele tinha acabado de fazer 19 e nós resolvemos nos casar. Tínhamos 2 anos de namoro também. E aí o João virou para o meu pai e falou assim: Seu GG, eu vim aqui pedir a sua bênção porque eu quero casar com a Leninha. E o meu pai fez a mesma pergunta para ele. Falou assim: ô João, claro, uma bênção, daqui um ano, 2 anos, daqui uns 2 anos. Ele falou: não, seu GG, eu quero casar com ela em julho. E era dezembro. Então o Senhor me trouxe à memória a minha própria história. E o Senhor falou assim: olha aí, vocês já estão com quase 30 anos, na época a gente tinha quase 30 anos de casado, deu tudo certo. Vai dar tudo certo também. Aí eu fiz a prova, né, Fábio? Nesses 6 meses que antecederam o casamento do Miguel, eu não tentei fazer ele desistir, mas eu chamei ele para a realidade. Sim. Eu falei com ele: você sabe, você está casando por causa de sexo? Você está casando para ter sexo? Ele: que é isso, mãe? Eu falei: não, vamos jogar real. Casamento não é feito só de sexo. É uma parte muito importante, mas não vive só de sexo não, meu filho. Se você está casando para fazer sexo, meu filho, vai tomar um banho frio. Porque casamento é um passo muito sério. Então, eu Ou pegava... então vai conversar com um casado já há 5 anos, né? Exatamente. Aí eu chegava real nele, né? E teve uma vez que eu falei assim: você sabe que você está tirando uma moça da casa dela. Você tem que dar para ela pelo menos o mínimo do que ela tem, que o pai dela consegue dar para ela. É muita responsabilidade. Então, assim, eu fiz eu toquei o terror. Sim. Né? Se esse menino tiver que desistir, e fui orando: Deus, sim, é do Senhor, confirma, abençoa. Mas se não é do Senhor, que um não destrua a vida do outro, tem misericórdia, né? E aí eles só se aliançavam mais. E aí eu comecei a ver os milagres. Quando eu comecei a ver os milagres do casamento acontecer, eu falei: Deus está nisso. Que ele financia os seus projetos.
Amém. Deus manda recurso. Porque, primeiro, a família é projeto dele. Se você está se casando em obediência aos seus pais, isso é importante a gente dizer, porque o pai e a mãe, não é à toa, na minha percepção, Fábio, não é à toa que Deus fala, honra teu pai e a tua mãe. Né? Honrar é levar em conta o que se diz, entendeu? Dê atenção. Honra teu pai e a tua mãe para que você viva e viva bem. O Senhor deixou isso muito claro. Eu creio que quando o Senhor... Você está fazendo planos e os seus pais são contra, mas você está de acordo com os planos do Senhor, Ele inclina o coração dos pais à vontade dEle. Porque a Bíblia diz assim, que o Senhor inclina o coração do rei como ribeiros de águas. Então, por que Ele não vai inclinar o coração de um pai e de uma mãe? Agora, se um pai e uma mãe implicou com o casamento, casa não. Não casa não. Talvez seja para casar com aquela pessoa, mas não naquele tempo. Então, respeita o tempo e respeita a opinião dos pais. Porque, invariavelmente, todas as pessoas que eu vi desobedecendo ao conselho dos pais ou da liderança para se casar, principalmente da liderança dos pais, né, se deu mal. Invariavelmente. Todos que eu vi. Não, eu vou casar, eu vou mudar ele, vai dar tudo certo. Meu pai e minha mãe estão velhos, eles não sabem do nosso amor, entendeu? Depois viveram para ver e para pagar a pena. Então, quando eu vi os milagres acontecendo, meu coração se rendeu. Eu não tenho nem o que falar. Você está falando disso aí, eu só preciso fazer um alerta aqui para quem está em casa. Deixa eu te falar, meu filho. Pegou? Pegou? É com você mesmo. Com você mesmo. Seu pai já falou aí, falou, ó, esse namorado seu aí, ó. Né? Conheço esse tipo aí, viu? Você, não, papai é muito ciumento, Muito papai ciumento. é muito... Não, Yes. Coisa que um pai e uma mãe mais quer que os filhos casem. Por mais que eles digam que não, brinque que não, principalmente pai de menina, né? Por mais que ele brinque que não sei o quê. Mas não, coisa que a gente mais quer é que os nossos filhos casem com pessoas decentes. Exatamente. Não é com pessoa rica, com pessoa que tem dinheiro, não é isso não. Com pessoas decentes, tementes a Deus. Quer ver uma coisa que eu sempre falo, Helena? Pessoal, se você quer, as pessoas querem muito ouvir assim, querem um sinal de Deus. Um sinal de Deus. Né? Então, você já falou a primeira coisa, se seu pai e sua mãe dão uma bênção. A não ser que você... A exceção de quem tem uma mãe que sabe que é um problema, alguma coisa assim, é uma exceção. A gente está falando de pais e mães saudáveis, normais. Família normal. Eu não estou falando de quem tem uma mãe e um pai psicopata, não. Exatamente. Gente, okay? Então, primeira coisa, porque se você tem, você vai saber, então pronto. Então, primeira coisa é isso, a bênção dos seus pais. Ok, seu pai abençoou, sua mãe abençoou. Mas seu pai não está andando com o seu namorado todo dia. Né? Não está indo lá na casa dele, igual você vai, lá já almoçar no domingo e tal, a moça. Então eu falo sempre assim, ó, que é o sinal de Deus. Veja como o seu namorado trata a mãe dele. Yes. Pronto. Sim. O jeito que ele tratar a mãe dele, ele vai tratar você pior. Porque ele deu um alívio ainda porque era a mãe dele. Exatamente. Você nem mãe dele é. Depois que ele casar, minha filha. Exatamente. E o homem, quando ele quer uma coisa, ele faz de tudo. Ele trata você até bem. Ele veste de cordeirinho. Né? Exatamente, né? E você, rapaz, vai num almoço de domingo na casa da sua namorada e observe se ela ajuda a mãe dela. Não é que ela vai ser sua empregada, não. Ninguém tá casando para arrumar empregada doméstica, não. Vai ter que fazer tudo para você, não. Mas observe se ela é uma pessoa ativa, se ela respeita a mãe. Se ela respeita o pai. Respeita o pai, se ela recolhe o prato, pelo menos o prato dela quando ela terminar, coloca ela na pia. Se ela te serve ali, porque você tá na casa de uma outra família. Ela fala, olha amor, pega isso aqui, pega isso aqui. Observa. Só observa, viu? Aí, meu filho, entenda que é o seguinte, é o que você vai conviver, é aquilo ali, tá? Se tudo der certo, você vai ter momentos íntimos com a sua esposa, entendeu? Mas a maior parte do tempo você vai almoçar, jantar, receber amigos, né? Yes. E tudo mais, e vai ser tratado por ela acima de tudo. Então, já que a Helena tocou nesse assunto, eu não queria falar de casamento. Hashtag já que ela fica tocou a dica. nesse assunto, hashtag fica a dica. Viu? Tem gente que já tá assistindo com o namorado, falando assim, eu sei desse jeito, hein?
Isso aí, gente. abre o olho enquanto é tempo. Abre o olho enquanto é tempo, né? Até o pastor Márcio conta muito essa piada. Filha, abre o olho. Quando tá solteira, abre o olho, abre o olho, abre o olho. Casou, teimou, casou, agora fecha o olho. Exatamente. Fecha o olho. Melhor você abrir enquanto dá tempo, né? Exatamente. E então eu vi claramente a mão de Deus conduzindo o Miguel e a Thaís, que é uma nora maravilhosa. E depois aí Deus deu o upgrade. Veio o Arthur no encalço do Miguel, na mesma coisa, a mesma justificativa, a mesma intensidade. E o Arthur, o Miguel já vinha numa experiência com Deus mais próxima, mais tempo. Então dava pra gente mais segurança. Mas o Arthur sempre foi muito questionador. Estava num período assim meio... com algumas ideias com as quais a Bíblia não concorda, né, e tal. E a gente estava orando muito pelo Arthur. E eu confesso que eu ficava muito apreensiva a respeito dele. Mas ele encontrou Jesus, não, Jesus é que catou ele, Fábio. Jesus catou o Arthur, olha só. Se revelou a ele. E a gente começou a ver os frutos do arrependimento na vida do Arthur. Que coisa mais linda é você ver uma pessoa se rendendo a Jesus. É aquela pessoa com aquela personalidade, mas totalmente transformada, totalmente moldável, né? E um pouco antes dele firmar com a Ruth, ele teve esse encontro. E aí começou o namoro com a Ruth, ele começou a frequentar a comunidade de fé que a Ruth frequenta, que fica também perto da nossa casa. E ali ele se sentiu totalmente acolhido, foi crescendo espiritualmente e veio com a gente com um relatório que queria casar também. Eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada na minha casa? Minha casa está ruim? Vocês querem ir embora? Aí ele falou assim, não, mãe, é porque eu quero ter um casamento como vocês. Olha só. E aí, esse relato 2 vezes aqueceu meu pesado, coração. Né? Eu falei, glória a Deus, bendito seja Deus. Porque a gente sabe, Fábio, que o casamento, o que os nossos filhos têm visto dentro da nossa casa, é a expressão da graça e da misericórdia de Deus. Não é porque eu e o João somos, sabe? É porque Deus é gracioso para conosco. A gente quer que Deus dirija o nosso casamento, a gente entende que casamento feliz não brota. Casamento feliz é uma construção diária, são escolhas, são renúncias e é bilateral. São os dois trabalhando para que esse relacionamento dê certo. E eles viram isso em nós. E eu falei, aí foi meu tempo também de tocar o terror no Arthur e na Ruth, né? Vocês têm certeza? Vocês estão casando para ter sexo? Né? Aquela história. Você sabe que casamento é uma construção, casamento feliz não brota. Você sabe que um pode adoecer, você sabe que dinheiro falta. E colocando todas as provas e também vendo os milagres acontecendo. Quando a gente vê os milagres acontecendo, aí a gente vai dando uma paz no nosso coração, né? Nós nos alegramos com eles. E estão lá casadinhos, a Ruth, mais uma filha para a roda da nossa mesa. É uma menina preciosa demais. Então, assim, a gente só tem que agradecer a Deus, né? Bênção. E de vez em quando eu ameaço os dois. Sim. Ó, como é que tá? Tá cuidando delas direito? Que se não cuidar das meninas direito, vai se ver comigo. É isso aí, tem que defender as noras. Né? Tá certíssima.